graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com grande alegria estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal. Amados irmãos, eu quero aqui hoje estar dando continuidade a um tema que é muito importante, muito relevante para os dias atuais, é sobre o estado que se encontra a igreja atual, né? E no primeiro vídeo que eu gravei, o título era Meu Desabafo. Eu quero aqui estar fazendo então a parte 2 e, se possível, eu quero estar falando mais sobre esses assuntos aí em outros vídeos, né, futuramente. Mas eu quero usar um texto como base para o meu comentário de hoje, que se encontra lá no livro de Êxodo, no capítulo 25, versículo 8 e 9, se não me engano, que diz assim: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, como modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Pois bem, amados irmãos, aqui Deus já havia tirado o povo de Israel do Egito, né? Eles já estavam peregrinando no deserto, e aqui Deus então ele começa a falar com Moisés, e ele começa a descrever e passa para Moisés ali uma planta de um tabernáculo do qual Deus queria estar no meio do seu povo, habitando no meio do seu povo, só que ele dá uma instrução muito importante para Moisés. Ele vai dizer para Moisés que era para fazer conforme todo o modelo que ele tinha descrito. Pois bem, no primeiro vídeo eu até fiz um comentário muito breve, não entrei no assunto, sobre os puritanos e o estudo deles da palavra de Deus acerca do culto ao Senhor e acerca de todos os outros temas, porque os puritanos eram um povo que estudava muito a palavra de Deus. Só que eles criaram um princípio regulamentador do culto, ou seja, eles pesquisaram na palavra de Deus, viram tudo que estava relacionado ao culto a Deus, então eles começaram a empregar isso no culto. E você vai ver que Deus ele determinou a forma que ele quer ser adorado na sua palavra. Você vai ver que num culto pode-se ter louvores, né, salmos, testemunhos, né, você vai ver ali que tem oferta e palavra, pregação, né, mas não tem espaço para essas modernidades de hoje. Você não vê Deus em nenhum momento na palavra de Deus pedindo para que ele venha ser adorado com danças, né? Ele não pede em nenhum momento para fazer nenhum tipo de ato profético, e tudo isso se dá, irmãos, por invencionices de homens, né? Eu quero aqui hoje estar falando sobre essa questão tão importante do culto a Deus que foi se perdendo. O culto ele tem sido descaracterizado pelos pastores e líderes de ministérios de uma forma que não se sabe mais hoje como se adora a Deus. As pessoas não vão mais para a palavra de Deus e não sabem como adorar ao Senhor, porque infelizmente por conta do pragmatismo os pastores eles inventam formas e fórmulas para adorar a Deus, né, sem antes olhar para a palavra do Senhor e ver o que Deus pede, como Deus quer ser adorado. Perceba que algumas dessas pessoas até têm boa intenção. Eles até têm uma boa intenção, não vou dizer aqui que todos eles estão mal intencionados. Alguns até têm uma boa intenção. Só que se você parar para pensar, de boa intenção, nós temos alguns exemplos na Bíblia, e um deles que eu posso citar, você vai perceber que não teve um bom resultado para a pessoa que teve a boa intenção. Você vai ver que Uzá, quando estava sendo transportada a Arca da Aliança, quando Davi resolve trazer a Arca da Aliança de volta para Jerusalém, Uzá, por um determinado momento, ele percebe que os bois que estavam puxando aquele carroção, eles tropeçam. Um deles tropeça. E ele, por um determinado momento, vê que a Arca da Aliança iria cair, então ele estende a sua mão para que ela não caísse, né? E naquele momento ele é fulminado, Deus mata ele ali mesmo naquele lugar. Por que Deus fez isso? Porque você vai perceber que Deus já tinha determinado a forma que a Arca da Aliança deveria ser transportada. Ou seja, Davi não estudou o suficiente, não buscou conhecimento da palavra de Deus para buscar a Arca da Aliança, para trazer de volta a presença de Deus para Jerusalém. E eles fizeram então da maneira errada, né? E você vai perceber que depois, quando Davi, no segundo momento, quando eles vão buscar de volta essa arca, Davi então ele vai para as escrituras, ele vai estudar e vai perceber que somente os sacerdotes, somente os levitas poderiam transportar a arca, então ele vai fazer da forma correta. Pois bem, hoje, como eu tenho dito, né, e não é no primeiro vídeo, já em
vídeos e comentários eu tenho falado, hoje as pessoas estão se contentando com o emocionalismo. Elas vão para um culto, são emocionadas, né? As músicas tocam no seu emocional e elas saem dali dizendo que sentiram a presença de Deus, quando na verdade elas nunca provaram do que realmente é a presença de Deus na sua vida, nem da transformação e tão pouco da regeneração. Muitas até têm conhecimento bíblico, assim como tinha Nicodemos, mas não nasceram de novo. Porque se não nascer de novo, não tem como a pessoa ser transformada, não tem como ela ser uma nova criatura. E o que acontece então? Os pastores de hoje, eles estão moldando um culto, fazendo um culto que ele não só é antropocêntrico, mas ele é antibíblico. Eu tenho visto pastores hoje pintando as igrejas de preto, tentando fazer com que a igreja se pareça mais com uma casa de espetáculos, com uma casa de shows, então criando um ambiente do qual eles posicionam luzes, efeitos, fumaça, sonorização, tudo para trazer uma sensação de que as pessoas estão dentro de um ambiente de um show, de uma casa de apresentações. E isso encaixa muito bem num comentário que Charles Haddon Spurgeon fez, o príncipe dos pregadores, quando ele disse o seguinte: ele disse que chegaria o tempo em que palhaços estariam entretendo bodes em cima do altar, fazendo do altar de Deus um picadeiro. Ele só estava parafraseando o que Paulo disse, que ia chegar um tempo, que as pessoas não suportariam mais ouvir a verdade, e elas amontoariam para si mestres, doutores que pregassem segundo a impiedade do seu coração. Elas queriam apenas ouvir aquilo que lhes agradasse. E não hoje em dia a gente está vendo isso acontecer de uma forma tão acelerada, porque o que acontece? Hoje a gente tem visto pessoas que elas insatisfeitas com as ministrações, com a igreja, elas vão para a internet, elas acham ali um pastor que prega segundo o seu entendimento, segundo aquilo que elas querem, e passam a ser apacentadas por pastor de internet. Assim como eu tenho visto muita gente buscando em Dave Leonardo, eu já vi Thiago Brunet, muitos adeptos ao evangelho que eles pregam. Desculpa, deixa eu te dizer, o evangelho que eles pregam não é o verdadeiro evangelho. O evangelho que eles pregam anula a justiça de Deus. O evangelho que eles pregam só pregam um dos atributos de Deus, só que não tem como se pregar apenas o amor de Deus sem pregar os demais atributos do Senhor. Deus também é justiça. Deus também é a justiça. E daí eles ficam naquele evangelho do não julgueis. O não julgueis porque não se deve julgar, porque tem que orar pela pessoa. Desculpa, eu vejo um evangelho totalmente diferente nas Sagradas Escrituras. Nós temos hoje o caso daquela cantora Priscila Alcântara. Há muito tempo já vem sido comentado nas redes sociais acerca das músicas dela e as atitudes dela que não refletem uma vida cristã. Só que existe um povo, existe um grupo de seguidores que idolatra essa menina, que diz que ela é uma cristã, que tem que orar por ela, que isso e que aquilo. Pois bem, Jesus ele vai dizer que ai daquele por onde vier o escândalo, esse que é o escândalo, esse que é a pedra de tropeço. Jesus ele vai dizer, melhor fosse que ele amarrasse no seu pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, porque ele tem sido causa de tropeço para os pequeninos. Ou seja, essa menina, através das suas atitudes, através dos seus comentários, ela tem levado muitas pessoas ao erro, levando essas pessoas direto para o inferno. E quando eu vejo esse evangelho açucarado, esse evangelho que não é o verdadeiro evangelho sendo ministrado, ele só pode produzir esse tipo de pessoas. Ele só pode produzir pessoas que acreditam ser salvas, mas não são. Porque elas nunca provaram do verdadeiro evangelho, elas nunca tiveram um culto genuíno a Deus. E por isso não conseguem identificar o que está acontecendo. E todo o culto ele tem sido preparado para agradar pessoas, O antropocentrismo ele faz com que o culto ele gire em torno das pessoas, para agradar, para se sentir bem, para se sentir à vontade dentro daquele ambiente. Então se prepara de tudo. E daí foi criado danças litúrgicas, foi criado coreografias, ministérios de coreografia. Agora eu pergunto para você não precisa ser um exímio leitor da palavra de Deus para perceber que você não vai encontrar em nenhum momento na palavra de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento, esse tipo de manifestação ocorrendo dentro do contexto litúrgico de um culto a Deus. Porque não tem, Deus não pediu isso.
Mas daí alguém vai pegar e vai recorrer lá para o livro de Salmos, dizer que nós devemos adorar a Deus com palmas, com cânticos, com dança. Todos os momentos que eu vejo pessoas dançando na palavra de Deus, eu vou ver quando Miriam, depois de Israel passar pelo o Mar Vermelho, né, depois de Deus dar o livramento, ela dança comemorando, alegre, cantando, né, porque Deus deu vitória. Mas não estava num contexto de culto a Deus, não estava. Eu vejo depois Davi, né, quando a Arca da Aliança estava sendo trazida de volta para Jerusalém, ele dançando, tanto que Mical ela vai repudiar essa atitude de Davi e vai murmurar acerca disso no seu coração, né? Só que também não estava dentro de um contexto litúrgico. Você vai perceber que não existe essa ordenança de Deus para que isso seja introduzido no culto. Só que as pessoas querem introduzir. Eu não tenho nada contra a arte. Muito pelo contrário, Deus deu essa capacidade do ser humano criar, Deus deu essa capacidade do ser humano ser criativo, dons artísticos, né? Só que isso é muito bonito, é importante, só que ele não tem que ser introduzido no culto. Né? Talvez você diga assim, mas irmão, tem uma apresentação das crianças, tem uma coreografia e que ela é baseada em cima de um louvor. E isso é interessante, é bonito, mas que não seja colocado dentro do contexto da liturgia do culto. Você quer fazer uma peça teatral que venha, assim como, eu vou dar um exemplo, assim como a peça de teatro Jardim do Inimigo, né, do grupo de teatro Giovanni Si. É uma peça de teatro fenomenal, é algo espetacular, alcançou muitas pessoas para Cristo através daquela peça de teatro. Só que ela não é feita dentro de um contexto do culto a Deus. Ela pode ser feita num outro momento, num outro ambiente e não dentro de um contexto litúrgico do culto ao Senhor. Né? E tantos outros exemplos que a gente pode pegar de coisas que hoje estão sendo introduzidas dentro do culto ao Senhor, que tem tirado o foco do que realmente Deus quer para que ele venha a ser adorado, para que ele venha a ser cultuado. Né? Eu dei o exemplo do texto que eu fiz leitura, Deus ele determinando a maneira que ele queria que fizesse o tabernáculo para que ele viesse estar junto ao seu povo. Né? E foi feito conforme tudo que Deus determinou. Porque se você estudar um pouquinho de simbologia bíblica, você vai ver que o tabernáculo, ele simboliza a igreja de Cristo, ele simboliza o corpo de Cristo, e você vai ver que a Arca da Aliança simboliza o próprio Cristo, a presença, o Espírito Santo hoje dentro da igreja, dentro de nós, né? Por isso você vai ver que todos os utensílios, tudo que foi feito dentro do tabernáculo, ele tem um simbolismo, né? Deus procurou que fosse feito de madeira de acácia, né? Porque a madeira de acácia é uma madeira difícil, dura de ser trabalhada, cheia de nós, né? E isso tem um símbolo, fala da nossa natureza, nossa natureza pecaminosa, da nossa natureza caída, carnal, né? Que é difícil de ser trabalhada. E Deus manda que fosse cortado em tábuas iguais, do mesmo tamanho, porque para Deus não tem maior, menor, não tem diferença, nós todos somos iguais diante de Deus. Essas tábuas elas foram revestidas de ouro, né, batido. Você vai ver que isso fala sobre a justiça de Deus, né? Nós somos revestidos da justiça de Deus. Agora, por dentro ainda continuamos os pecadores que nós éramos, mas hoje revestidos dessa justiça de Deus, né? Então, perceba que Deus, tudo que ele fez ali no contexto, dentro do tabernáculo, ali dos utensílios sagrados, ele mandou fazer, simbolizando, apontando para a obra expiatória de Cristo. Tudo tinha um contexto, tinha um porquê, as medidas, as quantidades, os materiais, tudo tinha um contexto simbólico ali que apontava para o Cordeiro de Deus e para essa obra salvífica que o Senhor Jesus Cristo ele veio então realizar lá na cruz do Calvário. Agora, eu não vejo espaço algum, né, dentro do culto ao Senhor para que eu venha introduzir invencionices humanas para tentar, de alguma forma, produzir um culto mais alegre ou um culto mais avivado, até porque, querendo ou não, né, dentro de um contexto de avivamento não fala de barulho, avivamento não fala de gente pulando, sapateando, falando em mistério. Não. Avivamento tem a ver com trazer à vida aquilo que está morto. Tem a ver com um povo que está apostatando da fé, um povo que está se esfriando na fé, né? Receber agora de Deus um despertar, né? Um sopro divino sobre aquelas brasas que estão se apagando, né? Mas não fala, né,
de um culto de reteté, de bagunça, até porque, querendo ou não, o culto a Deus ele tem que ter ordem, tem que ter decência, né? Primeiro que as pessoas pegam os dons espirituais e usam de uma forma incorreta, e isso é meninice, né? Por exemplo, vamos falar sobre os cultos pentecostais. Eu sou pentecostal, né, e já vivenciei muito isso. As pessoas, para mostrar uma espiritualidade, para mostrar, dizer que são cheias do Espírito Santo, elas dão rajada de língua estranha em cima do altar e falam em mistério e não sei o que, para provar que elas são espirituais. Isso é uma maneira, para não dizer uma maneira esdrúxula, mas é uma forma tão... Eu até nem tenho adjetivo, nem tenho uma palavra para usar corretamente aqui, mas é uma forma tão infantil de tentar demonstrar um dom, um poder espiritual, porque ser cheio do Espírito Santo nada tem a ver com isso. Ser cheio do Espírito Santo não tem nada a ver com fazer barulho. Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com atitudes, com a maneira de viver. Você expressa a glória de Deus, os atributos divinos na sua vida, né, através das suas atitudes, mudança de caráter, transformação. Você é cheio do Espírito Santo quando você é cheio de amor, você é cheio do Espírito Santo quando você perdoa, você é cheio do Espírito Santo quando você adora a Deus renunciando às coisas do mundo, você é cheio do Espírito Santo quando você pratica a justiça de Deus, né? E isso fala de uma mudança, uma transformação num contexto geral, não apenas no momento que você fala em línguas estranhas e faz barulho em cima do altar. E eu não quero entrar no mérito das profetadas, eu vou deixar isso para tema para um próximo vídeo, né, dos falsos profetas. Né? Então, as pessoas estão interpretando errado as escrituras sagradas, e daí as pessoas ficam lá falando em língua estranha, e daí todo mundo fala ao mesmo tempo. Veja que Paulo ele foi cirúrgico quando ele fala, né, na sua carta aos Coríntios, repreendendo esse tipo de atitude. Ele vai dizer, olha, se falar em línguas estranhas, que fale 2 ou 3 e que haja um intérprete, do contrário fica calado. Do contrário, fica calado, porque aquele que fala em mistério, ele edifica-se a si mesmo. E eu não estou aqui proibindo falar em línguas estranhas. A gente não está proibindo, a gente está falando que o uso da forma errada dentro do culto é meninice. Prova exatamente o que eu estou dizendo, que as pessoas não leem mais a palavra de Deus e não buscam agradar ao Senhor da maneira que Ele quer. Não da maneira do que eu acho. Tem pessoas que dizem, que eu tive uma revelação, eu tive um sonho. Desculpa, meu amigo, isso é coisa da carne. Essas revelações, esses sonhos, essas novas visões, essas novas revelações, elas não existem. Porque Deus ele não vai contradizer o que está escrito. É que nem essas manifestações espirituais que ocorrem dentro desses cultos, eles dizem, porque... Não, desculpa, não foi Deus. Não foi. Não foi. Irmão, como é que tu pode afirmar com toda certeza? Porque Deus não vai fazer nada de que a palavra não possa corroborar, que a palavra não possa testificar de que foi realmente Deus que fez. Imagina um movimento novo, uma unção nova acontecendo dentro da igreja. Daí eu vou olhar na palavra, eu não encontro base para dizer que isso é de Deus. Deus jamais vai deixar o povo dele confundido. Por isso a palavra de Deus nos mostra claramente o que Deus faz e o que Deus não faz, o que agrada e o que desagrada. É a maneira que Deus fez para se revelar ao homem. Do contrário, nós nunca conheceríamos a Deus se ele não se revelasse para nós. Isso prova a grandeza, prova o poder de Deus, que ele teve que se revelar a nós através da sua palavra para que a gente pudesse conhecer a ele. Bom, irmãos, a gente está caminhando para um rumo que hoje eu entendo a palavra de Cristo quando ele vai dizer que aquele que perseverar até o fim, esse se salvará. A questão de você falar sobre perseverar até o fim e você viver isso na prática são coisas bem diferentes. E hoje nós temos que perseverar. Hoje nós temos que perseverar. Porque essas meninices, elas não estão acontecendo agora, elas já vêm acontecendo de um tempo para cá. E eu vou falar num próximo vídeo sobre isso, né? E eu peço que os irmãos continuem curtindo, continuem compartilhando. Se possível ali, irmãos, coloca teu comentário, né? Eu peço que os irmãos coloquem comentário, porque eu quero aqui estar trazendo vídeos que sejam uma contribuição para a sua vida espiritual, trazendo crescimento, né? Você pode abordar qualquer tema ali, daqui a pouco você tem dúvida sobre o dízimo, você tem dúvida sobre salvação, a gente pode estar trazendo ensinos referente a essas dúvidas que os irmãos têm. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a Deus pela tua atenção, peço que o Senhor te abençoe, fica na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?